é o IG Plus Entrevista, uma iniciativa da revista digital IG Plus, o veículo de comunicação oficial da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Estamos há mais de 100 dias vivendo de um modo diferente. Estamos insanamente passando álcool em gel na mão, calçando luvas, usando máscaras. Tudo para que a gente se proteja do coronavírus e saia dessa história toda com saúde. Mas será que essas nossas ações não podem estar impactando também no meio ambiente? Será que a gente está fazendo tudo da forma correta? Para conversar sobre o tema, que foca justamente na sustentabilidade, recebemos hoje Roger Keppel, fundador da cooperativa YouGreen. Seja bem-vindo, Roger. Olá, tudo bem? Tudo, Roger. Hoje a nossa conversa é uma conversa que tem uma pegada mais consciente. Ao longo desse período, desses mais de 3 meses, a gente foi tomado por um assalto, né? De supetão, a gente mudou o jeito de viver, o jeito de conviver. E hábitos que a gente já tinha evoluído, que a gente já tinha tomado consciência, tiveram break. Voltamos para trás. As companhias, de um modo geral, já estavam todas imbuídas da concepção de usar produtos que sejam sustentáveis. As canecas tinham tomado lugar dos copinhos descartáveis para o café, por exemplo. Muitos funcionários já levavam isso na rotina. A pandemia mudou tudo de novo. Foi literalmente um break. E os funcionários que ainda vão aos ambientes corporativos estão tendo que readaptar o costume, utilizando de novo os descartáveis. Mas como é que fica isso tudo para a questão da sustentabilidade? Qual é o impacto disso? Qual é o impacto dessas ações, em virtude da pandemia, para o meio ambiente, Roger? Muito bom você ter comentado que a cultura estava em processo de amadurecimento, né? Porque nós trabalhamos com educação ambiental e especialmente em ambientes corporativos, né? Empresariais e profissionais, e a gente percebe realmente uma adesão ao longo dos últimos anos a práticas mais sustentáveis. Então, o convencimento da guerra ao plástico, né? Do diminuir os descartáveis, preferir os reutilizáveis, são políticas mundiais, né, que hoje é muito difícil você defender o uso dos descartáveis, né, desse excesso de embalagens e tudo mais. Mas é um momento atípico, novo e que ninguém estava preparado. Então, existem duas formas da gente enfrentar e entender esse problema, né? Em uma visão que, na minha opinião, é estreita e, de certa forma, até um pouco radical, que é a manutenção dessas práticas, mesmo tendo em vista todo o risco da pandemia, e outra visão que é um pouco mais flexível, entendendo que isso vai passar, né? Então, ter a alternativa de algo que seja mais seguro neste momento, por exemplo, um copo descartável, para reduzir o contágio da pandemia, não é um grande problema se o descarte disso for feito de forma consciente e correta, enviado para reciclagem, enfim, com todos os cuidados que sempre existiram. O problema é se a gente começa a utilizar esses novos produtos, ou a máscara, enfim, e descartar como, por exemplo, se descarta a bituca de cigarro. Então, a gente tem percebido máscaras no chão, no passeio público, nas ruas, e aí temos um problema muito sério, porque isso entope rede de tubulação, isso pode acabar, enfim, em vários lugares que não deveriam. Então, você tocou num ponto que eu tenho grande interesse e a nossa audiência também, visto que a gente fala para o mercado de limpeza profissional. Justamente o descarte desses descartáveis, das máscaras, das luvas, dos propés, dos aventais, porque há a falsa sensação de que eu entrei num ambiente que supostamente ou que de fato estava contaminado, eu me paramentei, eu saio dele, eu jogo fora. Mas como é que eu jogo isso fora? Então, assim,
qual a sua orientação? Como é que eu devo descartar isso? Porque por trás desse descarte, a gente tem uma cadeia de cooperativas que reciclam o material. Então, eu não posso simplesmente transferir essa contaminação, porque eu vou estar afetando muita gente. Como é que fica isso, então, Roger? Eu acho que a gente está com uma oportunidade incrível de educar a população para o descarte correto, independente de pandemia. Por quê? O descarte de resíduos, da forma como ele é normalmente, ele já pressupõe a segurança com relação a qualquer tipo de contágio. Porque, independente de pandemia, existem pessoas doentes. Então, na coleta de resíduos, já são observados protocolos de segurança para não haver qualquer tipo de contaminação. Então, na verdade, a gente está reforçando esses procedimentos. Então, o que é novo é o fato das pessoas terem informação em abundância com relação ao vírus, né? E que algumas começam a se preocupar com esse descarte. Então, de forma prática, existem duas divisões importantes para serem feitas, tá? O descarte de resíduos efetivamente contaminados e de ambientes hospitalares, ambulatoriais. E esse é um resíduo considerado infectante, perigoso. Então, cada cidade tem a sua política de como tratar isso. Na cidade de São Paulo, por exemplo, é um monopólio das concessionárias. Elas são as únicas habilitadas a fazerem esse descarte e tem toda uma legislação específica para isso. Diferente da máscara de uso caseiro, doméstico, residencial, que deve ser descartada de acordo com a autoridade de limpeza urbana no resíduo comum, que é o que vai para o aterro sanitário. Com aquele cuidado extra de colocar em 2 saquinhos, dar um nó caprichado, né? E isso ser feito, o descarte dessa maneira. O que não pode, de jeito algum, é isso ser colocado, por exemplo, na coleta seletiva dos recicláveis. Primeiro, porque não é reciclável, né? E tecido, geralmente, a gente não recicla na coleta seletiva. Segundo, porque tem, poxa vida, todo o risco de contaminação, né? E nós estamos, sim, recebendo aqui na nossa cooperativa máscaras e luvas descartados como recicláveis, né? Então, esses são os cuidados principais que a gente tem que ter com o descarte desses novos insumos que estão aí para ficar. A gente não sabe quando que a gente vai parar de usar máscara, por exemplo, né? Recentemente, a história das máscaras ganhou notoriedade no mundo inteiro. A rede BBC de Londres e a CNN Internacional focaram justamente isso. Um cidadão que encontrou no mar uma quantidade absurda de máscaras e luvas. Como a gente não sabe ainda direito até quando vamos utilizar as máscaras, isso está impactando também na saúde do meio ambiente. E isso é uma questão de consciência. Então, eu gostaria que você também falasse sobre isso e da importância disso, porque essa contaminação ela vai para a água também. Alguns exames, alguns estudos já apontaram a contaminação pelo SARS-CoV, que é o causador da Covid-19, em esgoto. Então, isso é uma questão muito maior do que aquela que a gente supõe. Explica para a gente isso também, Roger. O principal problema do lixo, dos resíduos e de qualquer coisa que a gente descarte é a mágica do saco. As pessoas acham que, por mágica, quando ela joga isso num cesto ou quando ela descarta pela janela do carro, magicamente a sua cidade está limpa no dia seguinte, ou a sua empresa, ou seu vestiário, ou qualquer outro ambiente. Então, aí entra a importância da Abralimp fazer isso como um tema, por exemplo, que é jogar luz sobre o assunto do pós-consumo, né? Então, o que acontece com tudo o que você consome depois de você consumir? Com as suas embalagens e agora, em especial, com as máscaras, luvas e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa de um esforço da mídia especializada e também da mídia aberta de trazer luz sobre a questão do descarte. Então, olha, pessoal, o coletor que está lá na tua rua, tirando o saquinho da tua calçada, é uma pessoa com família. Então, se você não tem o cuidado de descartar isso da forma correta, você está contaminando alguém. Então, não adianta fazer postagem, poxa, pró-saúde e tudo mais, e não ter cuidado com o seu descarte. Nas empresas, o aconselhado é você ter coletores identificados para que as pessoas, por mais que não seja um resíduo especial por enquanto, né, as máscaras domésticas, faz uma identificação, descarte sua máscara aqui para facilitar, né, a comunicação com o teu usuário. Então, são algumas das medidas, não existe norma, né, é tudo muito novo, então não existe nada específico para o descarte desses itens. O bom senso prevalece. É isso que a gente tem dito.
Você fez uma excelente colocação, até porque algumas empresas estão anunciando o processo de retomada gradual às atividades no ambiente corporativo. E essa vai ser uma dúvida, sim, que as pessoas terão. A recomendação é ficar de 2 a 3 horas com a máscara e depois essa máscara deve ser trocada. E no caso da máscara descartada, então essa colocação que você fez da comunicação e da identificação de postos, né, de coleta para essas máscaras, eu acho que também é bastante pertinente nesse momento da retomada do ambiente corporativo. Mas aí eu estendo para uma outra questão. Estávamos acostumados, redes de supermercados, shopping centers, a terem espaços para reciclagem de material. Como medida preventiva para evitar a proliferação do coronavírus, várias prefeituras, vários governos suspenderam a coleta seletiva. Como é que fica isso, então? Porque, por hora, está tudo muito confuso. O lixo doméstico, o lixo corporativo, o lixo infectante, o lixo reciclável, e por trás disso tudo tem uma cadeia produtiva de catadores, de cooperativas como a Ugreen. Então, como é que fica essa engenharia toda nesse atual cenário? Então, a recomendação da organização, uma das principais organizações de resíduos do mundo, fez uma publicação há algumas semanas atrás, dizendo aquilo que eu comentei no começo. Então, os processos de descarte de resíduos já são naturalmente preparados para evitarem contágio de qualquer tipo de vírus ou bactéria. Então, já existem normas que regulamentam o nosso trabalho com relação a isso. Então, não havendo necessidade da paralisação dos serviços de coleta seletiva, de reciclagem ou da coleta de lixo, que são serviços essenciais. Então, as medidas de paralisação de cooperativa, a maioria das cooperativas de catadores que são conveniadas a prefeituras, estão paralisadas até hoje, né? Sem renda, sem reciclagem. Então, já existe uma escassez de matéria-prima reciclada no mercado, né? Apesar da indústria não estar aquecida, já tem escassez. Então, assim, a opinião não é geral, tá? É um pouco dividida. É que houve uma precipitação no fechamento dessas iniciativas, da coleta seletiva e tudo mais. E, na prática, quando é o momento de retornar? Né? Essa é a grande questão. Nós paramos os nossos pontos de entrega voluntários. Nós temos em alguns supermercados aqui em São Paulo. Mas por quê? Porque começaram a levar máscara para o ponto de entrega voluntária. Então, como a gente via que a educação da população ainda estava muito, muito aquém do que precisava, por segurança dos nossos cooperados, a gente decidiu fechar. E agora a gente vai experimentar reabri-los para ver como que está essa educação. Mas é um ponto ainda não bem resolvido. A nossa posição, que se alinha com essa publicação, é que não há necessidade de paralisação dos serviços de coleta seletiva, né? E nem de reciclagem, enfim. Mas é algo para ser discutido e aproveitar essa reabertura para testar essa nova educação, vamos chamar assim, né? Essa nova conscientização. Esse é um ponto interessante que você tocou. Na verdade, é comunicar, educar, conscientizar e voltar a comunicar, educar, conscientizar. Parece que é um ciclo que não deve ter fim mesmo em diversos aspectos, não só sobre a reciclagem. Mas como o tema da nossa conversa de hoje é reciclagem, eu queria saber de você como é que um setor de limpeza profissional, que é grande, emprega muita gente, é uma força enorme dentro da economia brasileira e não parou, continua na linha de frente, essencial nesse período de pandemia. Como é que esse segmento pode tirar proveito e colaborar cada vez mais com a coleta seletiva e principalmente com essa gestão consciente de resíduos? A gente brinca sempre que a gente fala com os nossos clientes que mais importante que o cliente para a gente são as equipes de limpeza profissional. Porque são o elo que está imediatamente anterior ao nosso, né? A gente brinca que nós somos quem abrimos e rasgamos o saco e a equipe de limpeza é quem fecha o saco. Então, quem decide, em grande parte, como isso vai ser feito, está na mão da equipe de limpeza profissional. É claro que o usuário pode escolher o cesto errado, né? Mas as equipes mais importantes, com quem a gente investe mais tempo conversando e educando, são as equipes de limpeza. Então, entender, né? Se toda essa força de trabalho entender
que depois de fechar esse saco, existem pessoas com famílias, né, com todos os 5 sentidos operando, que vão trabalhar com aquilo como matéria-prima, essa teoricamente simples concepção já melhora e muito o nosso trabalho no na pós-coleta, né? Depois da coleta seletiva, que é a triagem, separação, prensagem, lavagem, reciclagem e tudo mais. Então, infelizmente, isso não é amplamente divulgado. Então, o que a gente percebe fazendo treinamento é que não existe para essa força de trabalho esclarecimento do que acontece depois do trabalho dela e qual a importância desse trabalho, a função social do trabalho de limpeza, né? Que hoje, poxa, está em alta, está todo mundo valorizando, mas no dia a dia a gente sabe que não é uma coisa, assim como nós catadores, né? Não somos muito privilegiados ou reconhecidos e coisas desse tipo. Então, esse ficaria como um pedido, trazer luz ao que acontece depois do cesto de lixo. Isso que você está colocando é muito interessante para o nosso setor. E, assim, de forma resumida, você consegue apontar quais são as principais iniciativas? Uma, a gente sabe que é a capacitação, é o treinamento. Mas o que é importante para que essa força de trabalho esteja apta? Como é que a gente pode, né, de forma efetiva, colaborar ativamente para isso? São duas coisas. Primeiro é mostrar o resultado. Então, quando a gente fala de limpeza profissional, em qualquer ambiente corporativo, educacional, o que quer que seja, fazer a equipe de limpeza, por exemplo, participar do resultado daquele trabalho. Então, quando nós informamos que aquele condomínio, aquela escola reciclou 1 tonelada no mês, e isso foi em grande parte por conta do trabalho daquelas pessoas, a chance dela reproduzir esse comportamento aumenta muito, porque ela se sente parte daquilo, né? E também utilizá-las como educadoras do público final. Então, quando a pessoa da limpeza está fazendo uma retirada de cestos, de sacos, uma limpeza de mesa, e vê que naquele local não tem uma consciência dos usuários ao descarte correto, é uma super oportunidade de fazer isso, né? De atuarem também como educadores ambientais. E pode ou não utilizar apoio da empresa de coleta de lixo, de educação ambiental, RH, enfim. Mas elas são as pessoas que sabem quem separa corretamente e quem separa errado. Porque ela está indo lá no 18º andar na copa da empresa X. Então, a informação está ali. O nosso desafio é capturar essa informação e trabalhar com ela. Mas fica aí o desafio colocado para a gente fazer isso em parceria. Cooperativas de catadores, empresas de limpeza e os contratantes de serviço, né? Essa foi uma excelente explanação, Roger. Eu acho que é bastante pertinente para a gente acordar mesmo o que estamos deixando de legado. A pandemia fez a gente pensar muito sobre isso. Todos os nossos costumes estão à prova, o nosso conhecimento também, a nossa resiliência, mas principalmente o jeito da gente enxergar a vida. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta bem capciosa para você, uma pergunta muito difícil, mas que é preciso saber, né? Quais as principais lições a gente tira da pandemia para a sustentabilidade? Eu acho que a solidariedade. A solidariedade é algo que, no nosso grupo, que já é cooperativo por natureza, a gente tem percebido um altruísmo muito grande daqueles cooperados que puderam continuar trabalhando em função dos que não podem por estarem afastados, por exemplo. Então, eu acho que a gente chega numa nova etapa da sustentabilidade, que é uma sustentabilidade também social, também humana, de entender a fragilidade do indivíduo, né? Então, tem algo que é muito mais forte que todos nós, que de certa forma uniu a gente numa guerra contra um inimigo invisível, que é um vírus, né? Então, acho que a gente pode aproveitar isso para atuar de uma forma um pouco mais amigável com a sustentabilidade e menos agressiva e menos violenta, como às vezes ela é tratada. Então, são as minhas esperanças aí com relação aos aprendizados dessa pandemia. E o que a gente pode esperar do novo normal? Eu não digo nem novo normal, porque normal a gente não está, né? A gente vive de máscara, a gente vive passando álcool, mas o que a gente pode esperar desses novos tempos com relação à sustentabilidade? Eu acho que uma abertura de olhos. E eu falo isso
pelas leituras, principalmente do mercado financeiro, que por incrível que pareça, nesses últimos meses, tem manifestado cada vez mais a importância da questão da sustentabilidade em seus investimentos, né? Inclusive a recusa de investidores estrangeiros de colocarem dinheiro no Brasil, se a gente não corrigir aí nossa relação com a Amazônia, por exemplo, né? Então eu vejo que nesses novos tempos, a sustentabilidade tende a ter uma força no processo decisório muito maior do que tinha alguns meses atrás, né? Eu quero isso muito de coração, né? E eu sou um otimista quase incorrigível, então eu acredito que vai dar certo. Essa pode ser uma pista também para o mercado de limpeza. Essa pode ser uma grande vantagem competitiva também para o setor de limpeza profissional, o foco em sustentabilidade? Eu acho que já né? Isso já tem sido um fator decisivo de compra de algumas empresas, né? As práticas mais sustentáveis e tudo mais. Mas o mais importante até do que o ser sustentável, o ser percebido como sustentável, é o cuidado da gente não perder um novo termo, né, pelo uso indevido dele. Então, assim como a ecologia já se tornou algo, né, o ambiental já ficou algo cansativo, a gente só precisa tomar um cuidado, tanto da estrutura de marketing ou vendas, de não começarem a utilizar essa palavra de forma abusiva, né, sem conteúdo, sem profundidade, porque, de novo, as pessoas estão sabendo e aprendendo a comprar melhor. Então, é para ser de verdade mais sustentável. Lembrando dos seus aspectos econômico, ambiental e social, né? Então, esse seria, eu acho que as minhas previsões é isso. Cada vez mais vai ser demandado no setor de limpeza profissional por utilizar muitos insumos químicos e embalagens e tudo mais, e uma revisão de procedimentos, de propósito, vai ser percebido pelo mercado. Eu posso dizer isso com bastante confiança. Roger, as suas palavras são muito incentivadoras. Eu também sou uma otimista nata. E, na verdade, eu acho que todos têm, sim, muito otimismo, muita fé e muita esperança em dias novos e mais seguros, mais tranquilos, com bastante saúde. E essa conversa foi excelente para a gente prestar mais atenção em pontos importantes, mas que foram muito chacoalhados. Na verdade, a pandemia veio feito um tsunami e trouxe tudo isso à tona para a gente pensar e para a gente enxergar, mas enxergar com sinceridade, com realidade. E isso foi muito pertinente, essa nossa conversa foi muito proveitosa. Eu agradeço você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em vir compartilhar aqui conosco. Eu que agradeço. A gente poder passar essa mensagem em nome não só dos cooperados da eGreen, como de todos os catadores e pessoas que estão trabalhando com reciclagem aí. É uma honra, espero ter correspondido às expectativas aí. E, bem, vamos torcer para que tudo isso passe da forma mais saudável e sustentável possível. Se Deus quiser, a gente espera isso. E eu vou encerrando assim essa edição do IG Plus Entrevista. Obrigada mais uma vez, Roger, por compartilhar o seu conhecimento. E a você que está aí do outro lado assistindo o nosso bate-papo, muito obrigada pela sua audiência. E um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, Alfa Tenan, Inservice e Spartan, por apostarem e apoiarem esse projeto chamado IG Plus Entrevista. E como o tema foi sustentabilidade, ele diz muito fundo, ele é muito importante, e eu encerro, então, esta edição com um pensamento do jornalista e ensaísta espanhol José Ortega y Gasset. Eu sou o que me cerca. Se eu não preservar o que me cerca, eu não me preservo. É para a gente pensar no futuro. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.